Hoje nós vamos dar início, então, ao nosso segundo episódio do Conversas de Consultório da Enlace Centro de Saúde, com uma convidada muito especial, que é a Amanda Medina, que é massoterapeuta, o nosso nutricionista, que é o Gabriel Alves, e a doutora Júlia Ruben Fuga, nossa nutróloga da Clínica Enlace Centro de Saúde. E o tema hoje é muito relevante, é um tema que está super em alta, né? Tem muitas pessoas sendo diagnosticadas com essa doença, que é sobre o lipedema, e também a gente vai conversar um pouco sobre emagrecimento. Então, vamos dar início aí à nossa conversa, nosso bate-papo sobre esses assuntos tão relevantes, né? E tão importantes para a gente debater e trazer para as pessoas, para os pacientes também, mais instruções, mais informações sobre este tema. Bom, gente, eu vou iniciar então a conversa hoje, né? Acho que a gente pode começar com alguns conceitos básicos, né? Explicando para as pessoas que estão vendo o que é o lipedema, né? Essa doença que está sendo tão falada agora e que já é uma doença muito antiga, já tem muitos anos que essa doença é documentada. Só que a gente tem falado muito do assunto atualmente porque ela entrou para o CID-10, que é o CID de diagnósticos. Então, hoje em dia, ela é um diagnóstico, finalmente. É uma doença altamente prevalente. Ela tem uma prevalência mais ou menos como a diabetes tem na população mundial. E é muito pouco falada ainda por essa alta prevalência. A gente estima que essa prevalência ainda esteja um pouco, vamos dizer, diminuída, até porque a gente não tem um mapeamento desses pacientes. A gente está falando muito, hoje em dia, do lipedema. Quando a gente fala de lipedema, a gente fala de desproporção. É uma paciente, normalmente são mulheres. O lipedema acontece em homens também, mas a grande maioria são mulheres. E é uma desproporção da gordura corporal acumulada em algum local. Essa desproporção vem junto com inflamação, com fibrose, com uma série de outros fatores. Isso é como a Júlia falou, é um assunto hoje que a gente escuta muito falar, né? Mas apesar de ter muitas informações, ainda tem muitas pessoas com muitas dúvidas. E eu recebo muitas pacientes com algumas já com diagnóstico e outras até mesmo porque não sabem o que é, né? Com a queixa de celulite, com a queixa de gordura localizada, mas a gente sempre relata, né, e fala aí que é uma gordura também bem diferente de uma gordura normal, né, que eu posso dizer. Mas é uma gordura mais fibrosa, assim, ela é diferente. As pessoas também apresentam mais dor, né, então a gente aí que entra com o trabalho que é com o toque, né, que eu trabalho, então a gente realmente sente e logo no tocar a gente já percebe essa diferença aí na gordura, no tecido, né? Então, é uma informação que é bem importante a gente aqui trazer, que ela é uma doença inflamatória e que tem aí o nosso trabalho que ajuda bastante aí, desde o diagnóstico ao tratamento também, né? Acho também que é importante a gente comentar o que a Amanda falou, que causa dor nas pacientes. É um local que vai ter equimoses, roxos, a gente vai sentir aquele membro. Normalmente é membros inferiores, mas podem ser membros superiores, pode ser abdômen, mas normalmente é membros inferiores. Normalmente polpa os pés. Ele dá bastante dor, a gente sente aquele peso no final do dia. Tem as equimoses. É uma gordura com mais fibrose. E essas pacientes também têm a dificuldade de ser pacientes sarcopênicas. Elas têm mais gordura e menos músculo. E elas têm um problema na oxigenação daqueles músculos também, que a gente fala pouco, assim. Elas têm um problema nas mitocôndrias delas, elas têm menos aminoácidos essenciais, que causa também esse problema de oxigenação. Por isso também é tão importante no lipedema a gente fazer uma dieta específica. Vou passar a palavra para o nosso nutricionista. Normalmente, como é uma gordura mais... que ela não é causada por um desbalanço energético, né? Ela não é causada por comer mais caloria do que se gasta. Ele é um tecido que ele tem uma resistência mais alta à insulina, dificulta muito a lipólise, que é a queima da gordura ali.
E aí, por isso, muitas pessoas até não conhecem tanto hoje em dia. E aí, por isso que está se tornando um tema mais novo, isso. Porque elas confundem com obesidade ou com outros tipos de doenças, enfim. E aí é feito o exame por exclusão ali, até detectar que é um lipedema. E aí a dieta normalmente é uma dieta que vai ser sempre voltada a um processo anti-inflamatório, porque como ele é um problema mais metabólico e hormonal, né? Normalmente é uma causa de disfunção hormonal na mulher, principalmente na adolescência ou na menopausa, ou até o caso de obesidade muito alta ali, que causa uma disfunção metabólica. Acaba se tornando uma doença que é basicamente metabólica. Então, ela não é por questões de calorias. E aí, o tratamento via dieta, ela vai ser uma dieta anti-inflamatória. Uma pegada mais mediterrânea, reduzindo industrializados, cortando o álcool, mais ou menos dessa forma. É uma coisa que me questionam, sabe? A dieta mediterrânea, a gente pode associar álcool, né? A gente pode associar vinhos, essas Sim. coisas pelo resveratrol. Sim. E eu sempre falo para os pacientes que, já como eu trabalho com terapia injetável, eu faço resveratrol injetável na paciente. Eu não vou associar o álcool, porque o álcool também tem um componente inflamatório. Sim, exatamente. Então, a gente vai usar alguns componentes da dieta mediterrânea, podemos usar um pouquinho low carb, cetogênica, mas o interessante mesmo é que essa dieta seja anti-inflamatória, né? E que o Exatamente. paciente se adapte, né? Sim, porque tem a história do vinho, né, o resveratrol, mas a quantidade que vem ali na proteína, na uva, é meio insignificante comparado ao que o álcool vai causar de inflamação, né? A gente sabe que o álcool ele entra tóxico, ele vai se transformar em outro componente para ele poder ser mandado embora. Então, o álcool tem que ser retirado, basicamente. Nesse processo, a gente vai utilizar gorduras boas ali, ômega 3, como um tratamento, mais cereais, para que a região do intestino funcione melhor e aí trabalhe melhor a questão hormonal também. Gordura saturada, gordura trans, tem que fazer um corte, principalmente de industrializados, porque é o processo realmente de um tratamento anti-inflamatório, né? Não é uma questão de estilo de vida. Tem que ser mais nessa pegada. E o açúcar, ele é um vilão para quem possui essa doença? O açúcar também, porque como o lipedema ele causa esse acúmulo de gordura, de tecido adiposo, principalmente nessa região inferior, esse excesso de gordura de tecido ele causa muita resistência periférica à insulina, né? Então a gente tem que trabalhar com os alimentos normalmente de índice glicêmico mais controlado, mais baixo. Me diz uma coisa, Amanda, e nas tuas pacientes que tu atende lá na clínica, tu observa uma diferença entre obesidade e lipedema? A paciente que chega e ela vai fazer esse tratamento contigo, esse acompanhamento, tu consegue observar essa diferença na paciente? Sim, normalmente a gente consegue, é bem nítido, assim, né? Até porque são coisas bem, assim, bem diferentes. Quem é obeso, assim, normalmente apresenta, né? Mas a queixa, assim, que a gente vê que elas nem é uma gordura, se queixam da gordura, né? Mas a gente consegue, sim, né? Na avaliação, a paciente passa por uma avaliação para daí a gente avaliar realmente o que é, né? Se é realmente uma gordura localizada, se é lipedema, e se talvez, né, não é o sobrepeso, aí tem a obesidade, mas a gente consegue avaliar, sim, e aí consegue ver direitinho o que realmente é. A obesidade ela normalmente traz aquelas características de uma gordura mais generalizada, né? Então vai ter um rostinho gordinho, as mãos, os pés, o lipedema não acusa tanto. O lipedema é uma doença progressiva, né? Então, os altos graus de lipedema vão ser pessoas obesas. Então, a gente fica em dúvida, assim, se a pessoa é só obesa ou se ela teve um lipedema e ela progrediu para a obesidade. É uma doença progressiva, incurável. E como ela ainda é uma doença, assim, a gente está rastreando mais agora casos, está se tornando mais normal na população. Ainda há um certo preconceito assim, de algumas pessoas de achar que não, essa pessoa não emagrece porque ela não quer. Né? Às vezes a pessoa ela tem obesidade ou ela está em sobrepeso, ou às vezes nem isso, ela é realmente uma pessoa eutrófica, mas ela tem essa região de gordura mais distribuída na região dos membros inferiores, e as pessoas julgam assim, não, tu tem que fazer dieta, tu tem que emagrecer, e não é isso, não é um desbalanço energético. Né? É uma questão de metabolismo da gordura que não reduz, e ela não vai reduzir
independente dela estar numa dieta hipocalórica. É importante também, além delas não responderem adequadamente à dieta, elas também não respondem adequadamente ao exercício físico, porque elas são mais sarcopênicas e tem toda uma questão emocional também. Isso aí. São mulheres que normalmente têm uma autoestima mais baixa, elas sofrem com isso porque elas, na verdade, né, sabem que isso não tem cura, mas por isso que entra aí o nosso trabalho que dá esse conforto para elas, que é a terapia manual, né? Que a massagem traz essa sensação de leveza para essa dor aí que elas sentem que é todos os dias, né? Então, traz também essa autoestima de volta, porque querendo ou não, elas se sentem melhores. A gente consegue devolver aí através da terapia um contorno corporal melhor, né? Devolve, diminui aquela perna inchada, fica mais com aquele contorno, então elas se sentem pelo menos um pouco melhores. É importante tu falar sobre isso, porque é exatamente isso, né? E esse é o propósito dessa conversa aqui, desse nosso podcast, porque para trazer essa visão multidisciplinar, né? Então, assim, nós temos a nutróloga aqui, que é a doutora Júlia Rubem Fuga, nós temos o Gabriel, que é um nutricionista, e nós temos a Amanda, né, que é a nossa convidada especial de hoje, que é massoterapeuta e atende muitas pacientes com este problema de saúde. Então, esse olhar, essa visão multidisciplinar é muito importante para a paciente, né, doutora? Eu tenho uma dúvida para Amanda. Eu quero saber, a gente tem as botas pneumáticas também, né? E a gente tem a drenagem linfática. O que tu acha mais benéfico para paciente com lipedema? Então, hoje em dia também a gente escuta muito falar, né? A tecnologia é muito avançada e tudo mais, mas é uma coisa que eu sempre trago e eu sempre falo no meu trabalho é que podem inventar, né? E a tecnologia que for, mas nada substitui o toque. Porque com o toque nós atingimos muito mais, né? Do que somente um tecido. Ali tem toda a questão aí de energia, né? E como a gente consegue trazer esse conforto aí para essas mulheres. Então, com certeza eu digo que a terapia manual, ela é, né, muito indicada justamente por isso, por trazer esses benefícios, mas, claro, não deixando que a eletroterapia aí, ela também ajuda, né? Mas nada como o toque, nada substitui. E é uma satisfação para nós sentir, né? E ver que aquela mulher se sente assim, depois de uma sessão de uma drenagem linfática, aquela qualidade de vida que ela tem, aquela sensação de bem-estar e a leveza, né? No alívio dessas dores. E de se olhar no espelho e se sentir uma mulher, assim, mais empoderada, se sentir melhor, né? Autoestima. Na liberação miofascial, por exemplo, quando a gente que tá acostumado a um treino normal, quando a gente faz a primeira vez, a gente sente, nossa, muita dor no começo, né? E aí depois tu vai fazendo, tu vai se sentindo melhor, cada vez a satisfação melhor. Acontece com elas também isso, tipo, a primeira sessão ser dolorida e aí depois elas vão se sentindo melhor. Isso é bem assim. Normalmente as primeiras sessões ali, né? Elas apresentam mais dor. Mesmo sendo um toque bem leve, elas sentem bastante dor. Então, a gente normalmente avalia e começa aí, né, com a técnica. Mas também existe aí produtos, né, específicos que a gente usa também para trazer mais conforto. E além da técnica de drenagem, que a gente consegue aí fazer toda uma mobilização nesse tecido, trabalhando todo, ativando esse sistema linfático, circulatório, né? Então, essa mobilização que a gente consegue através da técnica também, aí uma técnica bem feita, a gente consegue, ao mesmo tempo, não trazer... É um momento que é para ela se sentir mais bem, assim, né? Não sentir só dor, mas é um momento que... Uma técnica que realmente ajuda. Acaba virando uma terapia, né? É uma Você terapia. acaba se sentindo melhor, voltando melhor para casa, não só fisicamente, mas... Porque é na região das pernas, mas é importante a gente falar que não é feito somente nessa região, né? A gente ativa aí todo o sistema linfático, então é uma massagem que ela é feita no corpo todo, até mesmo no rosto, para trazer realmente, além, né, desse benefício, também esse momento que ela tem aí de relaxamento, de cuidado, né? Então, por isso que é muito além da estética. A gente sempre fala que a massagem é saúde, né? Esse autocuidado, bem-estar aí, que hoje em dia também é muito falado aí dessa técnica.
E qual que é o ideal para ela, a rotina de massagem? De quanto em quanto tempo que essa paciente, que seria o ideal para ela buscar? Normalmente, na avaliação, a gente já identifica ali, né, um nível de lipedema, mas a técnica da drenagem linfática, ela é indicada pelo menos uma vez por semana, né? Delas frequentarem, assim, e fazer, além daí da rotina, da atividade física e tudo mais, mas a massagem pelo menos uma vez por semana. Elas têm que entender também que elas são pacientes crônicas, né? Isso. Tanto tua, como do Gabriel, como minha. E eu achei bem importante o que tu falou, porque fui no primeiro Congresso Nacional de Lipedema e teve palestras de fisioterapeutas que falaram exatamente isso que tu falou, Amanda, que nada substitui a drenagem linfática. Que por mais moderna que essa bota pneumática seja, e normalmente não são, né? Por mais cara, por mais compressão que ela tenha, ela não vai substituir a mão de uma massoterapeuta habilidosa, que já está acostumada a atender esse tipo de paciente. E também, elas têm um nível de pressão, essas botas, que tem que ser muito bem ajustadas para a gente não fazer extravasamento de capilar. Isso aí. E, claro, vocês com uma mão já treinada, não vai ter esse risco, né? Porque senão, além da gente não tratar, a gente ainda vai causar dor nessa paciente. Isso aí, Então, é por isso mesmo que o toque, né? A gente consegue aí fazer essa mobilização justamente naquelas que têm esse tecido bem fibroso, a gente sente no primeiro toque ali. Então, não é... Além desse toque da gente sentir isso, a gente consegue, no momento que tu tá atendendo uma paciente com lipedema, é a conversa, né? Esse cuidado que a gente tem além disso. Então, o alívio e essa sensação através do toque realmente nada substitui. Doutora, eu gostaria de ouvir de ti, uma paciente tá suspeita que tenha lipedema, né? Através do toque. Quando ela chega no teu consultório, como que é essa consulta com essa paciente que traz essa queixa? Normalmente, essa paciente chega no consultório muito aflita, porque ela já procurou vários profissionais, porque ela tá muito frustrada, que ela já fez uma série de dietas, que ela já fez uma série de mudanças de estilo de vida, e mesmo assim, o corpo dela não respondeu. E a gente fala muito pouco. A Amanda falou desse acolhimento, dessa parte que a gente tem que ter de cuidado com o paciente, que essas pacientes, elas também têm um pouquinho menos de neurotransmissores. Também tem uma desregulação na parte do sistema nervoso central também. Então, elas chegam muito ansiosas, elas têm menos dopamina. O Gabriel falou de forma adequada que elas passam muitas vezes por preguiçosa, por uma pessoa que não segue o que é prescrito, mas elas se frustram, assim. Elas fazem uma dieta e a vizinha emagreceu 5 quilos, elas emagrecem 500 gramas. Elas fazem uma atividade física, a menina do lado que está fazendo a mesma coisa que ela está ficando com músculo. Elas não estão, elas continuam muito sarcopênica, com muita dor, com muita sensação de peso quando chega em casa. Então, essas pacientes chegam muito frustradas. Então, a gente tem que fazer todo esse acolhimento primeiro, tentar ajustar essa parte emocional delas para, assim, começar o tratamento. E no diagnóstico também, né? No momento que a pessoa descobre que ela tá com aquela doença, às vezes é um baque, né? Porque ela tá descobrindo que ela tem um problema crônico, que ela só tem como tratar, ela não tem como curar. Então, acaba sendo um susto ali, tem que ser uma abordagem bem tranquila, para que a pessoa entenda que ela precisa de um tratamento a partir de agora e continuar esse tratamento, que ela não se desespere, enfim. E ela tem que entender também, né, que às vezes os ganhos não são vistos. Exato. Mas a gente está desinflamando essa paciente. Isso. A gente está combatendo um pouco a parte do linfedema dela, que vocês tratam muito bem. A gente está diminuindo a fibrose. Então, essa parte não é vista rapidamente. Uma paciente que realmente vai ficar um bom tempo com nós. É uma paciente crônica, até aparecer os resultados. E principalmente para que ela não evolua, né, dentro daquele quadro, que ela não avance para outros níveis, né? Não só ela está tratando o nível que ela se encontra no momento que ela chega, mas porque se ela não se tratar, se ela não procurar tratamento, ela vai continuar avançando ali até ela chegar no momento que a única forma vai ser uma cirurgia. Né? Então, que vai ser invasivo, que às vezes precisa de mais de uma para resolver.
Então, o tratamento é para isso, é para que a pessoa, além dela tratar aquele nível que ela tá, ela não avance para outros ali e acabe sendo mais difícil, né? Por isso eu também acho importante a união dos nossos tratamentos aí, né? Porque entra também na prevenção disso tudo. Para quem já tem um diagnóstico inicial, ele já consegue, já a gente começa a tratar para não piorar, né? Sim. Então, desde o início ali é importante diagnosticar já. Mas como a gente falou, tem gente que realmente às vezes nem sabe o que é, né? E aí vem, é tarde, assim, descobre muito tempo depois, aí também já tá sobrepeso, tem tudo isso, né? Então, por isso é importante todas essas informações para mulheres que vão assistir também, talvez nem sabem ainda, né? Por mais que hoje é muito falar. Exatamente, eu conheço o caso de nutricionista, né? Ela tratava outros pacientes que tinham lipedema, ela era fisiculturista, acabava competindo, e ela não entendia porque aquela região ali dos membros inferiores estava tendo um acúmulo de gordura, que ela não conseguia perder gordura, porque como sendo nutricionista, sendo competidora, ela sabia que ela estava emagrecendo nos membros superiores, ela estava ficando uma definição muito grande e aquela região não reduzia. Só que ela mesma conseguiu perceber que era lipedema nela, ela nunca achou que fosse. Percebia nos outros pacientes, não percebia nela, até o momento que ela foi para o tratamento com o médico e tudo mais, aí ela acabou diagnosticando isso. E aí, como ela mesma fala, ela que trata os outros, para ela foi um choque, né, de ver que tinha algo crônico, que agora ela precisava fazer esse tratamento. E como que o médico consegue fazer esse diagnóstico de lipedema? Olha, normalmente a gente tem que avaliar a paciente e as queixas da paciente, né? Ela vai chegar se queixando de alguma coisa e normalmente é que aquela região tem aquele acúmulo de gordura, que aquele acúmulo de gordura é doloroso, que tem área de equimose, que ela sente aquela região do corpo no final do dia, um peso. E ela normalmente está ansiosa porque isso não é uma queixa de um dia, é uma queixa de anos. Ela pode ter começado no início na menstruação, ela pode ter começado na gravidez, ou ela pode começar na menopausa, ou em qualquer momento que tenha alguma desregulação hormonal. Pode ter desencadeado essa doença. Existe algum exame que ela possa fazer, além de exames de sangue? Existem marcadores já, tá? Mas a gente não usa isso no dia a dia do consultório, porque é algo muito novo e muito caro ainda. A gente ainda está na parte da pesquisa quanto a isso. Uhum. A gente também tem alguns exames de imagem, ultrassom, ressonância, que a gente consegue ver essa anomalia do tecido adiposo, mas também não é usado no dia a dia. O que a gente usa mesmo é a expertise do médico, de analisar essa paciente, de ver o biotipo corporal dela e analisar os sintomas. A gente consegue também lançar a mão da bioimpedância, né? Sim, mas pela distribuição, a forma que é a distribuição do tecido em si, né? Porque tanto no exame de imagem quanto na bioimpedância, ele vai pegar tecido adiposo, vai pegar gordura. E aí tu vai ter que diferenciar se é a obesidade ou o lipedema. Porque aí é a forma que está distribuindo realmente aquela gordura, né? Normalmente é bem desproporcional, assim. Isso, é uma gordura. A gente vê diferente, a perna diferente, o braço diferente. Tem alguns alimentos que causam mais inflamação para quem tem lipedema? Alimentos, principalmente os industrializados, e aí vem com rico em gordura trans e tudo mais. Gordura saturada, um pouco excesso de gordura animal. Farináceos, principalmente aqueles que aumentam o índice glicêmico muito rápido, né? Porque daí, como já havia falado, a gente tem que ter um pouco mais desse controle de índice glicêmico com essa pessoa, porque gordura periférica causa resistência à insulina e aí a gente tem que controlar, porque daí o pâncreas está produzindo um excesso maior de insulina ali, e só que insulina trava a lipólise, que é a queima de gordura. Então, aquele tecido, ele não queima gordura, basicamente. Tu pode estar dentro de uma dieta hipocalórica para emagrecimento, vai emagrecer outras partes e aquele tecido de gordura, ele não vai emagrecer. Ele vai continuar assim porque ele é muito resistente. Então, tem que ter esse controle também de índice glicêmico. Normalmente, uma dieta entre low carb ali, ela é bem aceita, mais ou menos. Acho importante também a gente falar sobre a cirurgia, né, do lipedema. A cirurgia, a gente tem falado muito sobre ela, e ela não é uma cura para a doença. Ela é feita quando a gente já tem níveis avançados de lipedema.
ela tem um resultado bem satisfatório se feito por médicos experientes, mas o tratamento tem que seguir sendo feito para manter a eficácia dessa cirurgia. Então, tu vai ter que seguir com um nutrólogo, com massoterapeuta, com um nutricionista, com um educador físico, mesmo pós-cirurgia. Porque às vezes necessita mais de uma dentro de um tratamento, né? Porque tem um acúmulo muito grande. Normalmente a cirurgia vai ser indicada ali no nível 4, mais ou menos, né? De lipedema. E aí, às vezes, necessita mais de uma cirurgia e não adianta só fazer e realmente descuidar. Tu vai causar todo aquele acúmulo de novo. É igual uma lipo, né? Isso, igual uma lipo. Se tu não tiver esse cuidado, vai... Igual uma bariátrica, a mesma coisa. Não adianta tu fazer o procedimento e tu não acabar tendo cuidado. Vai acabar só tendo aquele resultado momentâneo ali, né? É interessante tu falar da bariátrica, que a gente tem vários pacientes com lipedema pós-bariátrica. E a gente vê claramente que esse lipedema estava escondido pela obesidade, né? Sim. Que elas emagrecem todo o corpo e aquela região ainda continua com acúmulo de gordura. Até porque, às vezes, a pessoa ela fez uma bariátrica porque ela está numa questão de obesidade meio alta, houve essa disfunção hormonal que pode ter levado, né, a causa do lipedema. Então, acaba uma coisa levando a outra ali. Deu uma dessas funções das causas, né? Às vezes é puberdade, às vezes é gravidez, é menopausa ou alguma disfunção hormonal que acaba acontecendo ali. Por isso que é mais raro em homens, né? Porque um dos motivos é o estrogênio, né? Acaba sendo desregulado, que é o hormônio predominante feminino. Lipedema não tem cura. Não. Mas tem Só controle. tratamento. Tem controle. Tem tratamento efetivo. É. O que a gente ouve das mulheres que têm lipedema falando que a maior satisfação delas é alguém chegar e dizer para elas: nossa, tu nem parece que tem lipedema. Então quer dizer que tem um bom controle da doença, mas não significa que se elas pararem de se cuidar, o lipedema vai aparecer de novo. O tratamento acaba tendo que virar para ela um estilo de vida dela, né? Tanto da alimentação dela, quanto das sessões que ela tem que fazer com o massoterapeuta, com cuidado, acompanhamento com o médico. Ela tem que entender que aquilo ali agora é a vida dela, mas ela não precisa se restringir de tudo, de exercício físico, de alimentação, desde que ela tenha sempre o controle, né? É melhor ela ter uma constância do que ela fazer momentos de muito radical, e ela vai em todos os profissionais e depois ela reduz em algum momento que ela... Né, até o caso da cirurgia, né? Ela procurou a melhor forma, que é a cirurgia de retirar. Ela teve um resultado satisfatório. Só que daí ela não entra dentro daquela constância, ela volta e aí ela acaba piorando de novo. Então, é muito mais fácil que ela entenda que agora, a partir daquele momento do diagnóstico, ela é um estilo de vida novo dela ali e aceite e, enfim, vai entender o corpo todo. O nosso cérebro é muito neuroplástico, então ele se adapta a tudo e depois a gente consegue levar uma vida bem tranquila. Então, isso com cuidado, claro. Eu sei que a Amanda é uma grande incentivadora de atividades físicas, né, Amanda? E, assim, o que tu teria para falar sobre isso, sobre essa importância da atividade física para quem está em processo de tratamento de lipedema? Então, como eu sempre falo, né, o nosso trabalho aí entra muito a saúde e é um conjunto, né, para a gente conseguir resultados, a gente precisa sim, né, a praticar alguma atividade física, a gente tem que praticar alguma coisa, sempre a gente tem que fazer, o nosso corpo sempre tem que estar em movimento. E para o resultado aí do lipedema, né, claro que existe aí vários exercícios que é contraindicado para quem tem esse diagnóstico aí que a gente diz, porque tem a questão do impacto aí, que pode aumentar as dores e tudo mais. Mas, com certeza, né, não dá para deixar de fazer alguma coisa, porque também ativa toda a circulação aí, complementa o nosso trabalho, né? Que é já com a massagem que a gente consegue ativar toda a circulação, o sistema linfático. Então, eu sempre digo para elas que é um complemento e, sim, tem que ser essencial fazer junto aí, né, com os tratamentos. Sempre importante, sem contar que é um bem-estar também, né? Isso mexe com a nossa autoestima, tudo. E eu sempre falo que realmente tem que fazer parte, né? A gente tem que, com alguma atividade, se identificar e praticar e a fazer sempre, né? Também não só por um tempo, Sim, exato. Levar para a vida, né? Ter essa constância. Como tem uma perda de massa muscular, normalmente a pessoa vai recorrer a uma musculação, né? Algo assim. A gente sabe que a intensidade aumentada ali no começo causa dor, né? Então a gente foca mais no volume de treino.
Mas qual é a indicação, assim, para outros? Eu sempre, tem muita gente que não gosta da musculação, acha até meio monótono dentro da academia. Tu indica outros exercícios físicos, até mesmo pilates, tem gente que utiliza como forma. Isso também. E a questão da bike também, que ela ajuda, né? A bike ajuda bastante também, claro, na intensidade que tem que cuidar aí, né? Sim. Mas o impacto, eu digo, a questão de... Tem exercício de pular, essas coisas mais assim, que é o mais contraindicado, assim, né? Mas desde a atividade ali, que consiga... Porque o problema é todo que essas mulheres, quando depende do nível, elas têm esse peso, né? Parece que elas têm... Sim. Elas falam assim, parece que eu tô carregando um saco, assim, alguma coisa muito pesada junto. Então... por isso, né? Porque às vezes dificulta realmente a atividade, até mesmo correr, né? Que elas têm mais dificuldade também. É literalmente um volume a mais que ela tá tendo que carregar, então, né? procurar atividades realmente que ajudem nisso também, né? Mas praticar alguma coisa eu acho que é bem importante. Para ativar a circulação bem naquela A região. circulação toda ali. E se é alguém que também tá aqui na questão do emagrecimento aí que entra, né? Também Sim, querem. com certeza. Então, é importante. Até porque dentro do plano de uma dieta, a gente vai ter que fazer, se uma pessoa não tem atividade física, ou tu vai ter que fazer um corte meio radical, né, de calorias para fazer uma dieta hipocalórica, e aí dentro daquilo que ela gasta ali, até que a gente considera de taxa de metabólica de repouso, às vezes a diferença é tão pequena que ou a gente corta muito para essa pessoa e ela vai entrar numa dieta tão restrita ali que é difícil dela mesmo manter. Então, se ela tem um pouquinho mais de atividade física durante o dia dela, a gente consegue não cortar tanto para que ela aumente o gasto calórico dela e fique mais fácil, né, de ela se adaptar melhor àquela dieta ali, não seja aquela quantidade, muito pouco volume de comida. Então, se ela consegue fazer um pouco mais de atividade física, ela aumenta o gasto calórico por si só, por atividade, e tem um controle melhor da insulina, da fome dela também. E aí a gente consegue não fazer um corte tão restrito assim, porque senão acaba sendo difícil, principalmente uma pessoa que tem uma limitação, que ela está acostumada ao estilo de vida ali, ela tem que passar para uma nova agora, às vezes, e ela fica realmente mais restritivo. E essa paciente é sarcopênica, né? A gente não quer perder músculo. Então, a gente precisa lutar para manter o músculo dessa paciente. A gente fala pouco disso, mas os músculos humanos, quando eles morrem por isquemia, eles não conseguem... A gente não consegue multiplicar e fazer esses miócitos viverem de novo. Sim. Então, a gente precisa manter a musculatura dessa paciente. Sim. Eu queria fazer uma pergunta também sobre a importância da suplementação, que né, tanto a doutora Júlia quanto o Gabriel podem também falar um pouquinho sobre isso. Normalmente, alguma suplementação, assim, ômega 3, né? Algo assim, claro, na alimentação de colocar peixes e uma gordura de peixe, assim. Vitamina D, algumas vezes é recomendado, alguma coisa com polifenóis. Acetilcisteína, eu acho, né? Uma coisa que funciona bem em NAC. Normalmente, nessa recomendação, assim. Não sei o que a doutora costuma... Eu acabo prescrevendo para minhas pacientes o DIN, que é um composto natural anti-inflamatório. Mas tem gente que usa isso como fórmula mágica para tratamento do lipedema, não é bem assim. Ele vai ter que ser associado a exercício, a uma dieta adequada, a um controle inflamatório adequado, drenagens. Então, uso o DIN, uso também alguns aminoácidos essenciais que a gente já tem na literatura dito que essas pacientes têm deficiência nesses aminoácidos. Faço também uma terapia anti-inflamatória com uma série de antioxidantes, anti-inflamatórios. A gente tenta regular toda essa paciente, né, para terminar com essa inflamação. E é importante também frisar, né, que essas pacientes, elas têm normalmente obesidade associada. E a primeira coisa é o tratamento da obesidade. Depois, a gente vai tratar o lipedema. E de que forma que ocorrem essas suplementações? É através de via oral? É através de aplicação intramuscular? Ou existe alguma forma da gente conseguir fazer essas suplementações através de vias endovenosas? Olha, a gente pode lançar mão de várias vias. Eu opto por fazer a suplementação por via oral do DIN e os outros aminoácidos essenciais e os antioxidantes eu faço por via intravenosa por causa do conforto da paciente, por causa da
absorção. Normalmente essas pacientes também vão ter uma desbiose associada, vão ter uma síndrome do intestino permeável também, que a gente não falou, mas é muito importante, associada. Então, acaba que eu otimizo o tratamento delas pela via intravenosa. Eu queria te perguntar sobre a terapia endovenosa ali, porque no meu caso, sendo nutricionista, na suplementação, a recomendação da suplementação, a gente sabe que tem uma questão de biodisponibilidade do suplemento ali. E na terapia endovenosa, como é que é essa questão da absorção? O paciente tem uma resposta mais rápida? Sim, ele tem uma resposta imediata, a absorção é 100%. E eu não tenho que ficar me preocupando se tem alguma síndrome metabólica, se tem alguma desbiose, se tem alguma síndrome do intestino permeável, que a gente sabe que é bem comum nos nossos pacientes ou obesos, ou com lipedema, ou com resistência insulínica. Eles vão ter esse tipo de comprometimento intestinal. Então, na terapia injetável, o que eu colocar neles, eles vão absorver. E eu tenho também a durabilidade no meu tratamento. Normalmente eu tenho níveis plasmáticos mantidos por até 3 meses. É um ótimo tempo, porque quando a gente recomenda uma suplementação, por exemplo, tem alguns alimentos ali que cruzam que acabam dificultando a absorção, né? Por exemplo, cafeína é uma coisa que atrapalha a absorção de ferro, por exemplo. Aí a gente faz combinações ali, quando a gente quer absorver mais ferro com um alimento que não é ferro M. Aí a gente tem colocar a vitamina C junto para melhorar a biodisponibilidade. Nesse caso, não tem necessidade disso, né? Não tem necessidade porque vai ser totalmente absorvido, né? Sim. E a gente também pode daí usar essas substâncias via orais e até as injetáveis como termogênico, como adjuvantes, né, para esse tratamento. A gente sabe que o tratamento de lipedema, ele é um tratamento caro, né? Então, assim, porque tu tem que ter uma rede de apoio médico, multidisciplinar, com massoterapeuta, com um nutrólogo, com um nutricionista, enfim, com um educador físico, né, um personal. Então, a gente sabe que é um tratamento caro. Então, assim, o que a gente pode falar para essas mulheres, né, que talvez não tenham essa condição financeira de tratar o seu lipedema, de que forma que elas poderiam cuidar, sabe? A partir da alimentação, ou fazendo alguma atividade física sem disponibilizar esse recurso financeiro que a gente sabe que hoje em dia é bastante limitado, né? Para pessoas assim que... Principalmente para a população geral, que não vai ter tanto acesso, vai ter que recorrer mais ao público, ao SUS, né? Uhum. Então, ela vai esperar ali um tratamento primeiro com o médico, né? Para diagnosticar, para ver qual vai ser o tratamento dela com o médico ali. E aí, claro, a partir do momento que ela conseguir ter um trabalho multidisciplinar, é melhor, né? Mas da parte da alimentação, por exemplo, que eu posso falar é que ela comece a reduzir a alimentos industrializados, se for possível zerar o açúcar, cortar principalmente açúcar de adição, álcool também ter esse controle ali, porque toda essa alimentação ali que vai causar inflamação nela por causa do lipedema, ela tem que evitar. Então, essa é uma forma de, pelo menos na alimentação, enquanto ela não consegue ter auxílio de um nutricionista, ir fazendo esse controle, pelo menos ali. E os derivados do leite? Nesse caso, em algumas pessoas, acabam sendo necessário fazer restringir os derivados do leite, laticínios ali. Algumas pessoas até o glúten ali, né, acabam se tornando um pouco mais resistente, mesmo quem acaba se tornando celíaco ou alérgico à proteína, né? Mas cada caso tem que ser avaliado individualmente. Da minha parte, o que eu deixo bem claro é que normalmente o lipedema está associado à obesidade. Então, a gente tendo o controle da obesidade, a gente já vai ter um controle parcial do lipedema. As pacientes que não têm a obesidade associada, daí realmente o trabalho vai ser um pouquinho mais elaborado, porque essa gordura é uma gordura resistente. Mas podemos começar com a perda de peso. É uma questão de como não...
a pessoa tá obesa, já existe essa confusão, né, no diagnóstico. Ela precisa melhorar toda aquela questão metabólica dela ali. Se ela tá obesa, independente se ela tem aquela quantidade de gordura concentrada, ela precisa melhorar o metabolismo dela, a resistência periférica à insulina que ela tá tendo com a obesidade, não só por causa daquele excesso de gordura ali. Então, ela precisa entrar dentro de um planejamento de uma dieta hipocalórica para ela perder peso. Ela vai ter que entender que aquela região ali ela não vai perder né, vai ser muito, muito difícil. Mas tendo esse controle hormonal, tendo o controle melhor hormonal dela, atividade física que vai fazer melhorar a circulação e tudo mais, isso aí já vai ajudar bastante. Então, tem que ter, mesmo ela não tendo, no primeiro diagnóstico, assim, condições de ter vários profissionais à disposição, buscar uma atividade física ali, né? Mesmo que seja uma caminhada, a gente sabe que é difícil porque ela tá carregando uma tensão naquela região, um excesso de peso ali, mas um auxílio, pelo menos. Eu achei importante o que tu falou sobre essas pacientes que não são obesas, né? Nessas pacientes que não são obesas, às vezes eu entro com a manipulação hormonal. Foi uma coisa que a gente não comentou agora. A gente pode usar algumas substâncias hormonais para ajudar a fazer essa manipulação dessa gordura, ajudar nessa desinflamação dessa paciente. Mas é sempre importante frisar que primeiro é o emagrecimento. Sim, sempre o emagrecimento é o primeiro tratamento primordial nessa questão. Amanda, eu queria também entender um pouquinho mais do teu trabalho. Tu tens uma técnica, né? A técnica Amanda Medina, né? Que queria que tu falasse um pouquinho mais. Isso aí, além de eu trabalhar com a drenagem linfática e convencional, eu também tenho um método que eu desenvolvi, que é um método que a gente, além, né, de ativar aí o sistema linfático, circulatório, nós conseguimos acelerar, né, o sistema linfático através dessa mobilização que a gente faz da linfa, com a pressão que é diferente da convencional. Também temos, junto com o método AM, toda uma questão trabalhando aí no padrão respiratório, né, dos pacientes, porque a respiração, eu sempre digo que é uma coisa, assim, muito importante e que as pessoas também não dão muita importância, né, e às vezes não praticam isso, até mesmo a simples respiração, né, respirar de forma correta. Então, o meu método, ele, além delas saírem lá, né, daquele momento desinchada, assim, com aquele corpinho que eu digo que é de sereia, é também a questão aprender a respirar e o quanto nos traz benefícios para o corpo, né? Corpo, mente, a respiração. Então, o meu método, ele, além da questão estética, nós conseguimos, através da técnica, aí, melhorar o intestino, né? O funcionamento todo melhora através da mobilização. E com a técnica de mobilização, que é como se fosse a liberação miofascial que a gente faz aí, não somente na região do abdômen, mas em todo o corpo, nós temos pontos específicos que a gente tem que trabalhar ali e ativar, né? Então, a gente consegue, além desse resultado estético, e para as mulheres com lipedema, né? Nós conseguimos melhorar todo esse contorno corporal mesmo, mas além de ativar esse sistema linfático, a gente consegue realmente acelerar, porque a técnica é bem diferente da convencional. Inclusive, hoje é uma das técnicas aí que eu mais faço, mais procurada pelo resultado, né? E não só estético, mas os benefícios que ele tem realmente para a saúde, que é o intestino aí, que é os benefícios realmente de se sentir bem e ter a sensação, né, do bem-estar aí. Isso até é um ponto super importante que tu falou, é sobre esse bem-estar, sobre essa autoestima e a importância que teu público é feminino, né? Tu tens um público feminino. A importância da mulher se priorizar, né? A importância dela dar essa prioridade para si, olhar para si, né, Amanda? Eu sempre falo também que, como realmente é só com mulheres que eu trabalho, o autocuidado é uma coisa muito importante que a gente nunca deve se esquecer, né? Que é um momento que tu tira para ti, que seja 30 minutos, que seja 1 horinha, mas é aquele momento que realmente tu te conecta contigo mesma e além de ter esse bem-estar, né, que é aí com os momentos, aí com os tratamentos que a gente oferece, mas é uma troca, é uma conexão ali, então é um momento realmente de autocuidado e isso sim é a gente ter amor próprio, né, pela gente, a gente ter esse cuidado com a gente mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Júlia, que é, a gente sabe que no período menstrual da mulher ali, há alterações ali hormonais,
o corpo da mulher muda, aumenta um pouco de retenção de líquido e tudo mais. Como é que funciona na mulher com lipedema? Porque tem mulher que vai estar sob o tratamento de anticoncepcional, por exemplo. Alguns anticoncepcionais são retirados, né? E a mulher tem lipedema. Como é que é feito esse tratamento, assim? É claro que é individualizado, mas os sintomas que elas sentem é mais exacerbados ou esse controle é meio que normal, assim? Toda vez que a gente tiver um anticoncepcional combinado, que é progestágeno com estrogênio, a gente vai ter um pouquinho mais de retenção hídrica. Isso é normal do anticoncepcional. Eu acho sempre importante frisar que a troca do método anticonceptivo sempre vai ser feita pelo ginecologista, para a gente evitar uma contracepção errada. Eu faço muita questão de reposição hormonal, mas essa parte de contracepção eu não trabalho. Essas mulheres, muitas vezes, elas têm lipedema associado com linfedema, principalmente quando o grau é avançado. Por isso que a drenagem linfática acaba sendo muito efetiva, porque algum grau de retenção hídrica a gente vai ter. Pela questão hormonal, pela questão de estase, pela questão do próprio lipedema em alto grau. Extravasamento extracelular ali, né, de líquidos, né, acaba acontecendo. Dano capilar, né, isso tudo acaba tornando algo mais de retenção mesmo de líquidos e questão linfática também, né. Tem muitas mulheres, inclusive, que vêm para mim achando que tem lipedema e, na verdade, tem linfedema. A minha meia marca no final do dia. Tá, mas assim, durante o dia, tu sente a tua perna? Tu lembra que tu tem perna durante o dia? Porque eu não lembro que eu tenho nariz ou ouvido, mão durante o dia. Se eu lembro que eu tenho perna, alguma coisa pode ter. Ou um linfedema associado, ou um lipedema, ou uma estase venosa prejudicada. Tá, lembro. Então, a tua perna tem dor, porque a dor não é do linfedema, ela é do lipedema. Tu tem equimose nessa perna, ou nessa região que tem acúmulo de gordura, tu tem nódulos fibróticos, e assim a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial. Eu recebo muitas pacientes lá com linfedema e elas têm realmente essa dúvida e acham que é o lipedema, né? Mas aí já é bem diferente, porque normalmente algumas delas nunca apresentam dor nas pernas, né? Mas tem o pé normalmente muito inchado, o tornozelo muito inchado. E realmente é um inchaço, assim, que tu vê que não é normal, né? Ele é bem diferente, assim, de um pé inchado. Então, a gente consegue, através da técnica de drenagem linfática, também fazer toda essa mobilização ali, ativar o sistema linfático, né? Os gânglios linfáticos ali da região. E dá essa também, e assim, dá um antes e depois incrível, né? Porque um pé com feito e o outro que a gente ainda não iniciou é uma diferença incrível. Então, traz esse bem-estar, mas também ela sente essa diferença toda, né? Mas é uma técnica que é muito indicada também para o linfedema. E até eu acho que ali é uma forma de também conseguir diferenciar, né? Sim. Se tu faz a técnica de drenagem, se tu faz a técnica de drenagem e aí aquele inchaço ele some, aí tu já consegue, né? Que é um linfedema, né? Observar que é um linfedema. Isso eu ia te comentar, Amanda, que como as pacientes que te procuram por linfedema, elas saem muito satisfeitas, né? Porque o resultado é quase imediato. É imediato. As pacientes que te procuram por lipedema, nas primeiras sessões, normalmente não tem aquele resultado. Elas vão tendo ao longo do tempo e elas têm que entender isso, né? Isso, normalmente, por isso que a gente indica aí pelo menos uma vez por semana, né? A frequência com a drenagem linfática, porque, é claro, no primeiro momento ali ela vai ter, claro, essa sensação de bem-estar, vai se sentir mais com as pernas mais leves, né? Mas é um tratamento, né? Então, a gente precisa ter, sim, essa consciência de ter essa constância com a drenagem linfática e junto com todo o tratamento. E ela vai esperando, às vezes, um aspecto visual que ela não vai ter, achando que teria no linfedema, né? E, às vezes, como tem muita confusão, às vezes, por falta de informação mesmo, a pessoa
fulana tem, eu acho que eu também tenho, acabar tendo o mesmo resultado que eu vou na naquele profissional. Então, ele acaba indo assim, ela tem que saber que são coisas diferentes ali, entender e não vai ter o mesmo resultado da pessoa que tem o linfedema para que tenha o que tem o linfedema, né? E elas têm uma frustração, né? Porque quando elas procuram nosso trabalho, às vezes é realmente pela queixa que elas acham que é só celulite, né? Então, muitas já fizeram muitos tratamentos e não tiveram nenhum resultado. E, eu já fiz isso, fiz aquilo, nada funcionou. Então, como eu falei, muitas nem sabem o que é, né? Então, quando eu pego lá um corpo super inflamado, eu não tenho como entrar com um equipamento aí, né, com a eletroterapia, como que eu vou tratar um corpo super inflamado? Então, a terapia manual, mais uma vez, ela entra, né, desde aí da alimentação, que a gente também sempre fala que é a importância de ter um acompanhamento, porque a alimentação é tudo, né? Realmente a gente é o que a gente come. Então, um corpo inflamado tem que começar, né, de dentro para fora, que a gente precisa realmente ver resultado. Então, quando elas chegam com esse diagnóstico aí do lipedema, linfedema, elas têm essa frustração, assim, de realmente já ter feito muita coisa e nada ter resolvido, né? A gente comentou nos bastidores, né, que a drenagem linfática feita para o linfedema e para o lipedema são diferentes, né? Sim. Então, acho que é importante a gente frisar que a gente tem que procurar profissionais que sabem essa diferença, que não adianta fazer uma drenagem linfática clássica para linfedema numa paciente com lipedema. É, isso aí, porque muda muito a técnica, a mobilização e nosso trabalho ali, né, ele vem para realmente trazer esse conforto, mas a gente tem que sim estar apta e saber o que a gente está fazendo ali, né, ter esse conhecimento onde a gente está trabalhando, o que tem por trás disso, né. Então, é sempre importante procurar profissionais habilitados e aí sim, né, saber realmente o que vai ser tratado, né, está tratando celulite, mas é uma celulite mesmo, né, é uma gordura normal mesmo, então a gente precisa ter essa consciência de procurar realmente profissionais que estejam habilitados aí e entendam, né, principalmente aí do assunto, que é o lipedema. Porque às vezes acabam algumas pessoas procurando e aí procuram um profissional que não consegue identificar muito bem e acaba fazendo até o diagnóstico errado, né? De confundir linfedema. E o tratamento errado também. Eu recebo muita gente mesmo, assim, que já fez de tudo e nem sabia que era. Então, elas têm essa frustração de ter gastado já muito dinheiro e, tipo, nada resolveu. Então, assim, fica a dica, né? Procurar bons profissionais, né? Procurar identificar bons profissionais que entendam, que tenham essa visão e da multidisciplinaridade, né? Que é super importante aí para tratar o lipedema, de fato.